Olá, pessoal, boa tarde. Todo mundo conectando, coisa boa ter todos vocês aqui nessa tarde de quinta-feira, 16 em ponto. Iniciamos aí com o nosso vídeo institucional. Enquanto todo mundo vai conectando, já quero dar boas-vindas para todos vocês que já estão aqui com a gente. Já vi vários nomes conhecidos aqui, desde a nossa equipe de representante a vários clientes, lojistas de iluminação, também vários arquitetos, lighting designers, a todos vocês aí o nosso boa tarde. Lindaci, um beijo para você, viu? Obrigada pela sua audiência. Já vi aqui, viu, Paulo? Muitos boa tarde carinhosos para você. Rogério Rodrigues, enfim, muita gente mandando boa tarde. E, gente, é muito bom, é uma honra ter todos vocês aqui. Eu sou a Josi Cardoso, sou gerente comercial da Interlight, e em nome de toda a nossa equipe, sejam todos muito bem-vindos, viu? E eu quero começar aqui esse nosso encontro, né? Primeiramente, dando boa tarde para a equipe que vai estar aqui nos ajudando nessa condução desse assunto tão interessante que a gente vai tratar nessa tarde. Quero começar ali com a gaúcha, Eliane, tudo bem? Ela é a nossa consultora técnica do Rio Grande do Sul. Eliane? Alô? Olá! Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, pessoal. Viu? Obrigada, bem-vindo a todos vocês. Vão curtir bastante aí o nosso conceito minimalista. Obrigada, Eliane. Só falta o seu chimarrão, tá? Depois você pega aí para mostrar pra gente. Pode deixar. Saindo do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, vamos falar agora com a Lívia, que é supervisora regional da Interlight, em 3 estados assim maravilhosos, né? A cidade maravilhosa, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, uai. Tudo bem, Lívia? Boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Sejam bem-vindos todos e um beijo super especial para a galera de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. E saindo agora do Sudeste, vamos lá para o Nordeste com o nosso amigo e parceiro Magno, supervisor regional da Interlight na região Nordeste. Tudo bem, Magno? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É uma grande satisfação estar participando aqui de mais um evento da Interlight, né? Representando aqui a minha região Nordeste. Um imenso prazer estar participando. E vamos aproveitar aí todas as informações, dicas que o Paulo hoje vai nos passar aí com esse evento maravilhoso. Obrigada, Magno. E também ali da região Centro-Oeste, o nosso consultor técnico Marcos. Tudo bem, Marcos? Olá, Josi. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com toda a equipe Interlight, com o Paulo, que vai trazer aí informações incríveis. Um grande abraço aí para todo o pessoal do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos aprender bastante nessa tarde de hoje. Acho que está todo mundo muito ansioso, viu, Marcos, para esse encontro. Eu recebi muitas mensagens de WhatsApp, o pessoal gostou muito do tema, então acho que vai ser uma tarde, assim, bem enriquecedora realmente, né? Então, antes, inclusive, de apresentar o nosso palestrante, que embora dispense, né, apresentações, mas a gente tem que fazer essa formalidade aqui, eu quero deixar todos vocês super à vontade para mandar suas perguntas, interagir com a gente, porque o objetivo é esse mesmo, que vocês saiam daqui com dúvidas esclarecidas, enfim, compartilhem com a gente, porque vai ser muito bom poder ouvi-los aí nessa tarde. E vamos chamar aqui ao nosso palco virtual, nosso querido e amigo Paulo Tornosiello. O Paulo, que é light designer e arquiteto, especialista em iluminação e design de interiores, além de mestre em sistema de infraestrutura urbana. Com atuação de quase 20 anos, desenvolve projetos luminotécnicos e de eficiência energética, além de criar peças que são tendências em design de interiores e iluminação de ambientes. Paulo Tornosiello também é consultor, palestrante, professor e atua como colaborador da comissão da ABNT para normas técnicas. É só tudo isso. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Até cansei aqui de tanto que eu falei do seu currículo.
Nossa, Josi, assim você me deixa sem graça. Pode não Imagina, é parecer, uma mas eu sou honra super ter você tímido. aqui. Pode não Ficou parecer, mas vermelho. fiquei, confesso. Se bem que a camisa ajuda, né? Ajudou, né? Ajudou. Olha, gente, muito obrigado pelo convite. O Davi me fez esse convite já tinha algum tempo. Aproveitamos agora para um tema que eu gosto muito, que é aplicação de projeto, conceituação de projeto. Eu sou muito feliz na minha profissão. Se eu ficar falando aí, eu vou estender por um dia inteiro de muita coisa que eu gosto. Eu sou apaixonado, né, por tudo isso que eu estou fazendo. E obrigado, óbvio, pela Interlight toda, porque é uma grande parceira. Os produtos de vocês são incríveis. Eu não tenho como não gostar, né? E boa tarde a todos vocês, né? A Lívia já é minha amiga, nós estávamos lembrando quantos anos nos conhecemos, né, Lívia? Né? Eu não tenho vergonha para falar. Ah, eu ia contar, né, Lívia? Mas tudo bem. Então, tudo bem, Magno, Eliane, Marcos, né? Olá, tudo Paulo. jóia contigo? Tudo jóia? Obrigado e vamos. Oi, vamos tudo aí. bem, Paulo? Tudo. Então vamos aí, tem bastante coisa, espero que vocês gostem e que a gente possa ter uma tarde bem gostosa aí. Paulo, Maravilha. olha, posso dizer que a casa tá cheia, viu? Virtualmente falando, a casa tá cheia. Então, vamos começar aí falando, né, sobre iluminação minimalista, que é uma grande tendência. E a gente está aqui, ó, com o caderninho na mão para anotar tudo aí. Vamos lá. Por favor, vamos lá. Boa tarde a todos vocês que estão aí presentes. Já vi que a Lindaci está aí. Lindaci, um beijo para você, Lindaci. Né? Vou compartilhar a tela aqui, então, né, para a gente poder começar. Né? Pessoal, hoje o tema que me foi colocado, né, proposto pela Interlight, foi falar da iluminação minimalista. Né? Primeiro que falar de iluminação, a gente tem que gostar, eu amo demais isso, né? Falar do minimalismo, eu acho que é um ponto muito importante hoje, nos dias de hoje, e ainda mais nos últimos anos, né? Principalmente com a vinda do LED, né? Foi uma ferramenta que surgiu para nós, profissionais da iluminação de modo geral, desde o fabricante até o lojista e o lighting designer e por aí vai, e transformou realmente o nosso mundo, né? Mas não adianta eu falar de minimalismo se eu não puder começar a pensar em o que é esse minimalismo, né? E uma coisa que eu gosto de pensar, né, é que quando é menos é mais. O minimalismo está relacionado a isso, né? Está relacionado dessa forma, porque não necessariamente eu preciso colocar muita coisa ou colocar uma peça grande no espaço, e quando hoje nos permitiu as novas tecnologias diminuir bastante os produtos e aumentar muito a sua eficiência, né? O minimalismo também não quer dizer que o simples seja simplório e vice-versa, né? O simplório a gente não pode confundir com o simples, né? O simples é algo que a gente tem que pensar, porque às vezes nós falamos, eu sou o simples. O que é simples para cada um, né? E a gente tem que entender essa denominação, né? E o design minimalista, que é realmente o desenhar menor, né? Com maior eficiência, no caso da luminária, da iluminação. Tá? E no minimalismo me remete a alguns pontos. Né? Um deles, né, que eu acho que é um dos mais importantes, foi o minimalismo na arquitetura. Né? E aqui eu tenho um exemplo do minimalismo na arquitetura, que é a casa Farmsworks, do Mies van der Rohe, né? Que mostra que a casa, né, dentro de tudo que há necessário dentro da casa, ele ocupa o mínimo do espaço, ele tem um mínimo de fechamento, né? Ele tem uma relação com isso, né, de ter o mínimo e podendo oferecer o máximo, né? Uma marca, né, às vezes, ela passa por um processo de maturação, de crescimento, de reconhecimento no mercado,
enquanto que, na prática, a gente pode usar somente a marca, o nome, como sendo a marca dela. Então, a gente, no minimalismo, a gente limpa uma série de informações, né? Para se ver mais a outra que nós queremos, né? Na iluminação, começa a pensar dessa forma também, né? Por exemplo, esse outro exemplo de produto, né? O computador da Apple, né? Que lá atrás ele tinha uma capacidade, um tamanho, né? E o minimalismo também não está no sentido de só reduzir em função de tamanho, mas às vezes é reduzir o espaço que ele ocupa, diminuir a quantidade de informação, e a gente vê isso nessa evolução do produto, né? Esse que foi o primeiro e o que a gente tem nos dias atuais, né? Então, o minimalismo, a gente começa a observar que é eliminar informações e deixar só aquilo que realmente é importante para a gente, né? Para aquele projeto, para aquele espaço, né? E no minimalismo é o reduzir ao mínimo, né? O emprego de todos esses materiais, né? Quando a gente pensa na iluminação, né? Como que eu penso nesse sentido do minimalismo? Eu ter uma peça que seja pequena, né? Que emita uma quantidade boa de luz para me atender, para atender aquela necessidade, e que, ao mesmo tempo, ela se confunde com o espaço, né? Com aquela aplicação naquela casa, naquele comércio, e não necessariamente ver o produto, e sim ver o que ele está fazendo no espaço. Isso é minimalismo também, tá? E quando a gente começa a pensar no minimalismo, né, a gente pode se apegar a alguns conceitos desse minimalismo, né? Por exemplo, modularidade e versatilidade. Nós vamos falar disso, vamos ver alguns exemplos, né? A miniaturização, né, do produto e ainda assim aumentar o controle de luz que ele tem, né? Ou seja, saída de luz, o UGR, que é o quanto essa luz vai ofuscar o usuário. Isso tem uma importância hoje incrível e uma importância muito grande quando se trata, por exemplo, de um projeto comercial, né? Um escritório corporativo, por exemplo, né? A iluminação indireta, né? Um artifício muito bom para se ter conforto visual, né? E como aplicar essa iluminação indireta? De que maneira? E o que o produto está me fornecendo? O produto ele já é a iluminação indireta. Se a gente começar a pensar dessa forma, a gente está eliminando uma série de outras coisas, né? A iluminação difusa, né? Ter uma iluminação difusa num pequeno espaço, numa saída de luz pequena, e eu consigo ter uma difusão de luz grande, né? Para espalhar pelo ambiente e ainda assim caracterizar aquele espaço, mostrar aquele espaço de uma forma mais agradável, né? E não fica fora o conjunto de tudo isso integrar com a arquitetura, né? Porque nesse minimalismo, a arquitetura ele é um componente extremamente importante, né? Talvez até mais do que qualquer outro assunto que a gente converse. E todo o restante acaba complementando. Então, o design de interiores, a própria construção, os acabamentos, a iluminação, ela vai fazer parte de toda aquela arquitetura, tá certo? Bom, Davi, eu acho que tem um testezinho aí para o pessoal agora, né, pessoal? Vamos participar disso? É uma enquete aí para o pessoal que está assistindo a gente responder. A gente já teve uma primeira, né? E agora a gente está com a segunda enquete aí. Vamos lá, pessoal. É bem tranquilo, é só clicar na tela. Não vamos aqui expor o resultado do certo e errado de forma alguma, muito pelo contrário, né, Paulo? É justamente para entender mais e melhor como tudo isso está acontecendo aí na prática do dia a dia de vocês, para a gente poder também, cada dia, criar mais ferramentas para contribuir, né, em toda essa construção. Sem dúvida, e o conjunto disso é importante ver cada um deles também, né? Exatamente. Então, é só clicar bem rapidinho. Enquanto isso, Paulo, vamos dar continuidade. Ah, já saiu aqui já saiu o resultado. O conforto visual, que interessante, hein? Olha só. 44% acha que no minimalismo o conforto visual é importante. Legal, é interessante ver isso.
Agora, olha que interessante, a integração com a arquitetura também ficou em segundo, né? Bem interessante isso, viu, Josi? Gostei de ver mesmo. A integração é um ponto que vocês estão observando bastante, olha só. E eu acho que vai ter tudo a ver com a sequência que o Paulo vai trazer aí para a gente e que os outros participantes vão apresentar também, até das novas tendências e lançamentos da Interlight, viu, Paulo? É isso aí. Vamos lá, então? Pode dar sequência? Vamos lá. Bora lá. Então, bora. Bom, pessoal, quando a gente pensa em minimalismo, né, e iluminação, né, tudo junto, né, uma coisa que logo de cara me vem à cabeça é, primeiro, qual é a função e a forma, né? A forma do espaço e a forma da luz que eu quero, né? E aí, em seguida, eu vejo a função, né? O que eu preciso iluminar, como iluminar, né? Não me apego ao produto. Depois, feito disso, aí sim eu começo a me apegar ao produto, porque daí eu consigo procurar muito mais assertivamente o que eu quero para cada um deles. Nesse exemplo aí, tá? É uma cozinha de uma residência, né? É um apartamento, onde o conceito principal, primeiro, foi integrar as áreas, né? Do lado direito da cozinha aí é uma sala de estar, né? Então precisava ter uma integração, né? Independente de ser aberto ou fechado, existe uma transição de um espaço do outro. Como fazer essa integração e visualmente fazer com que se tenha uma visão diferente e não de uma cozinha propriamente dito, né? E que fosse de um espaço único, né? Então, para isso, né, foi legal o trabalho com esse produto, né? Que eu não vou falar o nome ainda, é um produto da Interlight, que, se vocês observarem, ele foi integrado com um espaço de uma tela tensionada, né? E como fazer isso, né? Então, conhecer o desenho, conhecer o produto, entender aquele espaço como um todo, né? Permitiu fazer essa integração entre dois produtos completamente distintos, que na teoria foram pensados para coisas opostas, e nesse momento eu faço com que eles se casem, né? E aí eu tenho um resultado desse tipo, né? Onde o perfil, ele cortou essa tela tensionada, né? Ele cortou de uma maneira, né, que ficou totalmente acabado, nivelado entre eles, porque você imagina, né? A tela tensionada e o perfil, eles têm que conversar junto, né? E nesse momento o conceito era fazer alguma coisa extremamente diferente para que também quem tivesse no outro ambiente enxergasse isso de uma maneira distinta e, ao mesmo tempo, com essa integração do espaço, né? Paulo, isso é sensacional, hein? Espetacular. Não, esse projeto foi uma coisa assim muito bacana, porque do ponto de vista arquitetônico, poderia ser colocado qualquer tipo de iluminação, e era o que tinha inicialmente, né? Existia uma proposta. E quando eu apresentei essa segunda proposta e mostrei essas diferenças, o refinamento do produto, do acabamento, né, as partes entre elas, como iriam funcionar, nossa, a proprietária comprou a ideia imediatamente. Isso foi uma coisa muito legal. Que aí entra isso que eu acabei de falar, Josi, função e forma, né? Quando você tem função e forma muito bem resolvido, para aplicar o produto é muito legal, né? E aqui, nesse aspecto, aqui eu consegui trabalhar com produto pontual para iluminar a pia, onde há a área de limpeza de vegetais, de comida, da própria louça. O assimétrico eu usei para iluminar essa parte de armários. Ou seja, quando abre o armário aqui, a luz vem completamente para dentro do armário. Ficou muito interessante, né, por conta do distanciamento que eu usei, né, fazer com que a luz pegue tanto desde a parte de cima até a parte de baixo, aqui, que é mais ou menos a altura da geladeira, né? E nos outros pontos que teriam que ser iluminados abaixo da altura da geladeira, e eu usei o spot, né, direcionando mais para baixo, ou até mesmo direcionando para uma bancada, ou até mesmo para um outro espaço, né? E aí
o que era individual se tornou um conjunto, né? Se a gente parar para pensar que cada pecinha dessa é individual, eu passei aqui a ter um conjunto. Isso me agradou e ficou muito legal essa percepção final, né? Muito bom mesmo. Desculpa, muito bom. Isso aí foi fantástico. Vamos lá. Do It. Esse é o produto. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a linha Do It, né? Do It vem do inglês faça, né? Então é um produto em que a gente tem diversas possibilidades, é um sistema linear, onde a gente tem, se puder pular o slide para mim, por favor, Paulo. Onde a gente tem um perfil, esse é um perfil eletrificado em baixa tensão, e a gente encaixa os módulos dentro desse perfil. Então, a gente tem diversas possibilidades de módulo, né? Como ele mostrou nesse projeto que foi aplicado o módulo assimétrico, o spot e o pontual, mas a gente tem também módulos difusos, a gente tem pendentes, também tem projetores com diversos tipos de fachos fechados de 10 graus, médios de 24 ou abertos de 36, onde a gente consegue, dentro de um único perfil, a gente utilizar possibilidades imensas aí dentro do projeto. Uma das características importantes desse sistema, né, é a UGR abaixo de 19, que vai ser falado um pouquinho mais para frente a respeito da UGR, e o IRC acima de 90. Esse sistema, ele possui um encaixe super simples, ele é de simples instalação e reposicionamento, então eu tenho a possibilidade, às vezes, dependendo do projeto, né, às vezes em projetos comerciais, onde a gente precisa fazer alteração da iluminação, eu tenho a possibilidade de tirar esse módulo e mudar ele de posição através de um encaixe, que é um encaixe patenteado pela Interlight. Então, ele é de simples, fácil, de grande facilidade de reposicionamento. Pula, por favor, Paulo. Então, aqui a gente tem as possibilidades desse sistema, né? Pendentes, projetores, difuso, pontual, spot. Então, esse sistema linear, ele também tem diversos acabamentos, né? A gente tem as possibilidades de perfil sem aba, como vocês viram no projeto do Paulo. Na próxima slide, a gente consegue ver os outros acabamentos. A gente tem sobrepor, pendente e sobrepor, pendente com aba e sem aba. Aqui a gente também tem possibilidade de trabalhar com ele teto e parede, né? Então a gente tem curvas, tanto curvas em 90 graus, teto e parede, ou curvas horizontais no teto, e também as possibilidades de fazer módulos assim com desenho como T, ou fazer também em X, né? Então a gente tem diversas alternativas aí para trabalhar dentro dos projetos. Pode pular para o próximo, por favor. Aqui a gente tem as possibilidades, né? Como eu falei com vocês, perfil sem aba, com aba, sobrepor e pendente. E dentro desses perfis a gente tem esses módulos que são encaixados, né? Um grande diferencial dessa linha é a flexibilidade que a gente tem através dessas modulações, né? Dos módulos que a gente tem, difusos, pontuais. E aí eu faço uma pergunta para o Paulo, né? O quanto é importante uma flexibilidade em seus projetos, Paulo, sabendo principalmente que a gente tem aí um produto com 5 anos de garantia, né? Então, eu gostaria de saber aí, dentro desse projeto que você escolheu, desse produto que você escolheu, o quanto foi importante ter flexibilidade na utilização, na escolha. Olha, Lívia, a flexibilidade desse produto, não preciso nem falar mais do que você mostrou, realmente ele é fantástico, tá? Na escolha pro projeto, tá? A flexibilidade veio a calhar pelo seguinte, eu tenho nesse espaço, se eu fosse ter a mesma iluminação com outros tipos de produto, eu teria muito ponto no teto, né? E essa quantidade de pontos no teto, de luminárias, ou em função de tamanho mesmo da peça, ter uma peça maior, eu não tinha esse interesse, né? Eu queria alguma coisa que fosse pequena e discreta. Inclusive, uma solicitação da cliente era isso, né? Ela não queria algo que chamasse atenção quanto produto, né? E esse produto acabou entrando nesse projeto por conta dessa escolha
de ser um produto discreto, pequeno e flexível nessa questão das peças em si. Né? Você vê, numa única ligação, numa única instalação, eu consegui uma luz pontual para um objeto, para um ponto específico da cozinha. Uma luz assimétrica para que pudesse iluminar o armário e enxergar tudo que tem lá dentro. E a luz que ajuda na hora da limpeza da pia, a limpeza do alimento na pia, né? Uma verdura, uma carne, enfim. Então, de alguma maneira, eu consegui, num único produto, atender toda essa necessidade. Eu acho que eu respondi, né? Com certeza. E aqui, esse slide, olha, pessoal, é legal observar esse slide, que ele mostra essa flexibilidade que eu acabei de falar e que a Lívia me perguntou. Né? Se vocês observarem, né, olha quanta possibilidade eu tenho de desenho e de uso. E detalhe, o tamanho dele não chama atenção. Tá? Isso eu acho que é fantástico. Aí entra no minimalismo. Ele está lá e não está ao mesmo tempo. Isso é bem legal. Tá bom? Pessoal, eu acho que essa parte está bem clara. Né? Eu vou passar para uma outra parte agora. Né, falar de um conceito de projeto um pouco diferente desse que eu mostrei agora há pouco. Né? É desse projeto que a gente pensa de forma linear. Tá? Então, eu estou falando desse conceito de mostrar a linearidade do espaço. Então, quando eu falo de ter um produto que eu tenho que fazer com que ele converse com a arquitetura, com o espaço, esse produto seria um produto linear. Né? É um produto que eu consigo marcar o espaço e, ao mesmo tempo, eu consigo fazer com que a iluminação dele atenda às necessidades daquele mesmo espaço. Tá? E aí, o que acontece? Eu começo a ver esse produto de uma maneira onde a marcação e o direcionamento do próprio espaço, então ele direciona as pessoas, ele mostra que o espaço é um espaço comprido, então, ao mesmo tempo, ele tem uma sutileza. A saída de luz é pequena, né? Para vocês terem uma ideia. Né? Então, eu consigo ter uma uniformidade dessa luz que sai desse produto. Né? É um produto no frame, né? Então eu tenho que colocar ele embutido no gesso. Tá? E, a partir desse momento, eu consigo ter uma variação de possibilidades de acendimento. Né? Se vocês observarem aqui, eu tenho um conjunto, um espaço, eu tenho um conjunto de iluminação para atender a cada uma das funções pré-determinadas para ele. E a que seria a principal, nesse caso aqui, é essa conversa, é essa linearidade do espaço. Tá? E aqui eu tenho um exemplo, né, se vocês observarem, que é uma marcação da própria arquitetura. Né? Olha que interessante, né? É uma sala de estar, uma sala de jantar, é um espaço de transição entre o dentro e o fora, né? E a conversa da arquitetura com a luz. Né? Olha que interessante, isso é algo que só é possível com esse tipo de produto. Né? E aí mostra para a gente o quão é importante a gente entender, mais uma vez, função e forma. Tá? Eliane, acho que você poderia falar um pouquinho da linha Jazz para a gente? Sim, com o maior prazer. Bom, a linha Jazz, ela compõe um sistema, né, linear indireto. O nome, né, porque o nome Jazz, ele lembra muito um saxofone, né, o movimento que o som percorre nos instrumentos musicais, é uma coisa de leveza, né, trabalha com uma iluminação indireta, ele é feito sem abas, né, no frame. A luz é feita pelo rebatimento, então tem uma luz harmônica, né, sem sombreamento, é uma luz linear, né, com a iluminação.
Nós temos um berço ali onde é projetado, onde é colocado a fita, né? Também. E os perfis, a gente consegue fazer teto-teto, teto-parede, tem os ângulos de conexão de 90 graus, então não só no teto, mas a gente consegue fazer em outras aplicações. Paulo, agora eu te pergunto qual é a vantagem de ter, né, um produto de iluminação linear em seus projetos aí, com essa função, né, com essas características da linha Jazz. Olha, a importância para mim de um produto linear, né? Primeiro é a marcação do espaço, né? Eu tenho um pouco, acho que um pouco da questão do arquiteto de simetria, distância, né? Eu tenho um pouco disso. Eu gosto de marcar o espaço, sabe, Eliane? Eu gosto de marcar o espaço de uma forma sutil, né? Seja com um ponto de luz ou com uma luz linear, que atualmente eu tenho me dedicado nos meus projetos com essa marcação, né? E eu entendo que essa luz linear, ela faz com que crie um ambiente mais descontraído, um visual mais bonito do que aquele monte de pontinho, sabe? Parece até contraditório. Então eu ponho uma luz linear e não vou pôr pontinho? Não. Acho que para cada função há uma forma. E o linear, eu acho que ele me atende nesse sentido. E a questão do não ofuscamento, da mancha de luz, né? Acho que tudo isso acaba se tornando um conjunto para o resultado final, viu? Eu acho que fui claro para você, Eliane? Foi legal? Perfeito. Não, tá super. Obrigada aí, Paulo. Imagina, que é isso. E aí, seguindo, né, pessoal, vamos falar um pouquinho da iluminação indireta nos espaços, né? A iluminação indireta, né, ela é uma luz através de um rebatimento, né? Que essa luz, ela tem uma fonte, ela está se direcionando numa direção oposta à que a gente está vendo, né? Só que, ao mesmo tempo, ela está refletindo em algum ponto. Pode ser uma parede, um teto, um piso, né? E um ponto muito importante dessa questão da iluminação indireta é a questão da suavidade e a uniformidade dessa luz, né? Isso é possível quando a gente pensa que essa luz linear ela pode marcar um espaço, né? E isso é importante até para uma questão de visual, né? Ela tem uma pegada de mostrar, por exemplo, num espaço público, num espaço comercial, para onde a gente deve seguir, né? Numa residência, ela tem uma pegada no sentido de mostrar segurança para os usuários. Imagina uma pessoa com mais de 60 anos de idade, onde a acuidade visual dela diminui, né? E ela pode ter esse balizamento através dessa iluminação indireta como forma de segurança, de direcionamento para onde ela tem que ir para o quarto dela, né? Que ali tem uma escada. Então, você imagina o quanto essa pessoa vai se sentir bem por conta de tudo isso, né? E a questão da luz ser difusa, né? Ela permite que a gente trabalhe com uma luz direta e uma luz indireta, por exemplo, né? Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, ela fez o papel de um corrimão, por exemplo, de uma marcação de uma área de passagem, né? Que a gente vê bem melhor aqui também. Olha que interessante, né? Aqui está muito mais como marcação também, né? Ela está numa altura aí de aproximadamente uns 80, 90 centímetros, um pouquinho mais talvez, né? Mas ela marca o espaço e ela mostra como a iluminação linear que a gente falou há pouco, né? Ela mostra também essa linearidade do espaço. Acho que isso também tem a ver. E existe uma conversa da iluminação anterior que eu estava falando e dessa agora, por exemplo, né? Que faz com que tenha aquela leveza da aplicação no espaço. E o interessante é que essa luz é por rebatimento. Olha aqui como que fica, né? Ela tem uma luz aqui
né, que fica fixa nesse perfil, né, e ela vai rebater na parede e da parede volta para o espaço. Ou seja, a gente tem uma qualidade de luz muito grande, né, e uma discrição para o espaço também ainda muito maior, né? Olha essas outras aplicações, né? Por exemplo, uma cabeceira de cama, né? Você imagina eliminar pontos do teto onde a pessoa deitada aqui teria um incômodo e aqui, por conta de ser rebatimento, ela não vai ter mais, né? Ou então, numa bancada de trabalho, né? A qualidade dessa luz, a uniformidade dela, ou até mesmo de uma forma extremamente decorativa, né? Por que não ser uma luminária para decoração, né? Onde cria uma ambientação, onde cria um visual diferente, né? Já pararam para pensar que isso pode permitir que a gente faça N tipo de aplicação, né? E aí brincar de fato com essa função, com essa estética, com essa luz e esse direcionamento, tá? Vamos lá, Serena, né? Acho que é o Magno que vai falar agora. Ô, Paulo, e o pessoal Oi. está super curioso para conhecer essa linha aí que você trouxe tantos atributos, né? Falando em termos de projeto, de aplicação, da importância. Então, o Magno está com uma tarefa bem importante aí agora, apresentar o produto. E o pior de tudo é que eu tô com ele na ponta da língua, dá até vontade de continuar falando. De mas vamos lá, Magno. né? Vamos lá. Vai lá, Magno. Então, pessoal, vou falar agora sobre um dos grandes lançamentos, né, de 2020 da Interlight, que é a linha Serena. Particularmente, assim, eu fiquei bastante feliz em ser escolhido para falar desse produto, porque ele realmente é uma linha diferenciada, né? Uma linha que traz uma beleza especial, uma simplicidade, que se encaixa totalmente no conceito que a gente está falando até aqui hoje, né? Que é o minimalismo. Menos é mais. Então, quando a gente fala da linha Serena, a gente encontra um produto de linhas retas, um produto simples e de fácil aplicação. Além disso, a sua característica principal é o conforto visual. É um perfil de sobrepor, onde vai sair luz para cima e para baixo, conforme o Paulo já falou, ele sai nessas extremidades aqui, cima e para baixo, de maneira indireta. E podemos aplicar em qualquer ambiente, seja ele comercial ou residencial. Aí você vai me perguntar, mas como assim, Mário? Em todos os ambientes? Porque ele realmente é muito prático na sua maneira de ser aplicado. Você pode fazer linhas retas, pode fazer contornos, pode ser aplicado no teto, na parede. Você só vai conectando um ao outro até fazer conexões, interligando também teto-parede, pois nós disponibilizamos dos acessórios de conexão, que são chamados de curvas, né? A forma de se instalar ele na parede é através de um clique, pessoal, bem fácil, bem simples, né? Ou seja, ele traz tudo aquilo que nós buscamos em um perfil, que é a leveza, a sutileza, mas, ao mesmo tempo, a simplicidade de se instalar e aplicar nos mais variados tipos de ambientes. Agora eu vou falar um pouco do produto, Paulo. O perfil Serena ele é feito de alumínio extrudado e pintura eletrostática pó, poliéster. Nós fabricamos nos acabamentos preto e branco. Os tamanhos padrões disponíveis são de 50 centímetros, 1 metro e 2 metros para formatar qualquer tamanho de sistema linear, sendo que esses não acompanham a fita de LED, tá? E também temos as opções prontas, né, que são as arandelas, são essas aqui que estão na minha mão, e temos 4 tamanhos diferentes, né, 10 centímetros, 15, 29 e 58, né, que ela já vem pronta para instalação, conforme que eu estou mostrando agora no vídeo. Todos eles já com a fita de LED da Interlight, né? Ela tem um alto fluxo luminoso e com um índice de reprodução de cor maior que 90. Eu gostaria de ressaltar aqui, pessoal, que essa linha possui as mesmas características de todos os produtos que a Interlight fabrica, né? É um produto que você pode utilizar em qualquer região do país, inclusive aqui na minha, aqui no Nordeste, onde todo mundo sabe que o índice de maresia é altíssimo, né? Então, você pode colocar ela exposta em qualquer situação que ela vai suportar qualquer dano que possa causar no produto, sabendo que tem toda essa proteção. Continuando falando assim mais do produto, como ele é composto, na parte traseira vai ter esse espaço do meio para na parte superior e inferior as fitas de LED.
né, que também pode ser escolhida a aplicação somente de um lado ou nos dois lados, vai ser de preferência na hora da aplicação e da especificação. E só para finalizar agora, relembrando que esse produto ele é 100% fabricado no Brasil, como todo mundo sabe, e também conta com a garantia exclusiva da Interlite de 5 anos, tá? Paulo, eu vou fazer uma perguntinha agora. Certo? Manda lá. Qual é a importância da iluminação indireta em seus... Um pouquinho aí para a gente, Paulo, por favor. Ô, Paulo. Oi. Paulo, antes de você responder essa pergunta muito interessante, por sinal, que o Magno fez, a gente está recebendo muita pergunta aqui no chat, no WhatsApp, via céu, terra e mar. E aí, eu acabei de descobrir que existe aqui uma forma muito legal para quem quiser fazer uma pergunta ao vivo com a gente. É assim, ó, vou explicar para vocês. Vocês vão aí no Zoom, aí tem um botão levantar a mão. É só clicar nesse botão, clicar a mão, que o nosso mediador do marketing vai fazendo as liberações conforme o nosso tempo disponível, tá bom? Uau. Então, vocês continuem mandando pergunta e quem sabe a gente consegue escolher aí alguém para participar aqui ao vivo com a gente desse bate-papo que tá maravilhoso, viu, Paulo? Poxa, que legal, fico feliz com isso, né? Fico muito feliz. Olha, Magno, respondendo aí a sua questão, sua pergunta da iluminação indireta, ela tem uma importância grande, que é o controle da luz, né? E a delicadeza dessa luz no ambiente. Então, ela é uma luz muito confortável, principalmente para ambientes onde o enxergar o ponto de luz não é legal. Vou dar um exemplo simples, vai? Um quarto de bebê, por exemplo, tá? Um quarto de um bebê, um recém-nascido, até seus 2 anos, né? É legal que ele não tenha essa luz incidindo diretamente para ele. Não que não seja bom para nós adultos também, não. Também seria legal, sem sombra de dúvida. Mas a criança tem essa sensibilidade bem maior que a gente, né? Então, a importância eu colocaria dessa forma, né? Que é a questão visual e a qualidade que nós, seres humanos, vamos ter no ambiente com aquela leveza de luz, né? Aquela sutileza. E aí, se a gente unir uma série de outras questões, como, por exemplo, dimerização, nossa, aí a coisa vai longe, tá, Magno? Né? Aí realmente dá para brincar bastante. Ô, Paulo, você me permite pegar o gancho aqui? Fala. Que algumas pessoas perguntaram no chat, entre elas a Silvana, quais as opções de acabamento que nós temos da linha Serena. Então, respondendo para a Silvana e para todos os demais que perguntaram, o acabamento que nós temos disponível é branco microtexturizado, preto microtexturizado e marrom também disponível em linha. Porém, vocês sabem que eu adoro contar uma novidade e eu estou sabendo, assim, nos bastidores, mas que muito, muito em breve teremos alguns acabamentos especiais, como concreto, madeira, entre outros. Ou seja, eu acho que o Paulo já está pensando assim, né? O minimalismo se integrando cada vez mais aí na arquitetura através do acabamento também, né, Paulo? É muito importante, Josi, sabe por quê? Eu tenho visto em algumas situações onde os clientes eles estão pedindo produtos mais duráveis, mas que tenham uma característica, vamos dizer, natural. O exemplo da madeira que você deu é fantástico, tá? Ele quer alguma coisa de madeira, mas não quer pôr a madeira, até por uma questão de manutenção. Então, você imagina usar o Serena com acabamento de madeira, onde você tem um visual muito bonito e, de repente, tem uma luz ali. Nossa, seria, assim, fantástico. Algo muito bacana, sem sombra de dúvida. Outra coisa bacana, pessoal, complementando a questão do acabamento, a gente pode também aplicar o 3D, o papel de parede. Quando você colocar numa parede, o papel de parede, você pode colocar na superfície da Serena, que fica bem bacana também. Nossa, cada vez mais vai surgindo outra possibilidade. Possibilidades, muito bom isso. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos lá, Paulo, porque temos muitas perguntas para você ainda. Vamos lá que eu quero responder essas perguntas. Dando continuidade, então, pessoal,
Um outro ponto aqui, que seria o nosso próximo ponto, né, é a iluminação, que a gente começa a trabalhar de uma forma mais pontual. É óbvio que a pontual é uma possibilidade, mas a gente tem, nesse caso específico, é uma luz assimétrica, né, onde a intenção foi, né, se vocês observarem aqui no meu desenho, né, que acontece? Isso aqui é um corredor de entrada, onde a pessoa, o convidado, o cliente chega por esse corredor. Aqui é o escritório da proprietária, né? Então, o que acontece? Você entra nesse corredor e é como se fosse um espaço de uma galeria, né? Então, é você ter a surpresa. E de que forma que você tem a surpresa? De N maneiras. Uma delas é pôr um monte de quadros, obras, e uma outra forma é a luz te dar essa qualidade, né? Então, aqui a ideia foi que a pessoa entrasse pelo espaço, né, como se fosse uma galeria, pela porta de entrada, tal, e ela fosse a descoberta de um novo mundo, porque a proprietária, ela é design de interiores. Então, o cliente, quando chega, né, ele está indo procurar por algo novo, descobrir alguma coisa nova que aquele profissional está querendo passar para ele, está querendo mostrar no projeto, naquele grande sonho que o cliente tem, né? Então, a minha preocupação aqui nesse caso, por exemplo, foi marcar essa parede, né, de uma forma extremamente uniforme, né, e que essa marcação causasse esse impacto, né? Porque essa parede, ela tem uma textura, não é exatamente uma textura 3D, mas é uma textura que imita pedra, né? Então, o fato de ser pedra, um quartzo, ele tem um brilho, né? Então, essa luz, ela tem que dar essa característica, né? E o interessante do espaço é que ele, dessa maneira, sem o acabamento final nenhum, a gente tem uma característica, né? A gente vê que tem uma beleza, né? Aqui fica muito nítido a simetria dessa luz. Simetria no sentido, é uma luminária assimétrica, mas quando eu falo simetria, é a qualidade, é a regularidade que essa luz sai da luminária, tá? E quando a gente vê a textura aplicada, ela cria um ambiente completamente diferente. A gente não diria que é o mesmo espaço, né? E, por coincidência, aqui no final, né? Então, quando a pessoa sai para ir embora, né? No final, que ela tem essa aplicação na parede, tipo um adesivo, olha que curioso, como a luz incidindo na parede dá a sensação que que é a luz natural daquele canon, daquele espaço ali, aplicado naquela foto. Então, curiosamente, a escolha dessa luminária para esse espaço acabou casando muito bem, não só por conta da intenção, que foi essa aqui, para o que acabou ficando no final, por conta desse uso, né? Um outro aspecto, né, dessa linha é a forma com que eu tenho de um produto extremamente pequeno, né? Porque eu estou falando de uma luminária, pessoal, se vocês pegarem aí, em média, aí, 3 dedos, colocarem 3 dedos na mão, assim, bem juntinho um do outro, né? A luminária é desse tamanho, 4,5 cm por 4,5 cm. Isso num forro de gesso, ela some, né? Você imagina, um forro de gesso branco e uma pecinha branca, ela vai sumir, você não vai se tornar uma coisa extremamente imperceptível. Você só vai perceber quando ela acende a luz ou se a luminária for de uma outra cor, né? A grande sacada desse produto nesse projeto foi que, em função do seu tamanho, eu consegui alcançar um nível, uma iluminância na mesa adequada para aquela aplicação. Mais uma vez, função e forma, né? Qual é a função dessa mesa? É uma mesa de sinuca profissional, então imagina o tamanho da mesa de sinuca, tem 2,80 m praticamente uma mesa, né? E uma mesa de jantar para praticamente 8 ou 10 pessoas, né? Então você imagina que com 6 embutidozinhos, eu consegui criar uma ambientação extremamente delicada,
né? E visualmente ela fica limpa no teto. E com faixa de luz aí, que a minha preocupação também não era querer estourar essa luz, né? Então eu procurei usar um facho de luz extremamente concentrado, né? O mais concentrado possível, né? Para que eu também tivesse um controle em relação a onde ela estaria sendo projetada, né? Por quê? Para eu não ter perda de luz, porque do que adianta eu colocar essa luminária linda, maravilhosa, e eu começar a iluminar o chão onde que não é o meu objetivo, né? O chão ele já está sendo iluminado de uma outra maneira, mas a minha preocupação é colocar a luz no seu devido lugar, né? E dessa forma isso foi possível aqui, né? Fazer com que eu conseguisse concentrar a luz exatamente no tampo dessa mesa, tá? Podemos ir lá, Marcos? Você pode continuar falando dessa peça um pouquinho para a gente? Com certeza, está todo mundo querendo saber, né? Que linha é essa? Então, pessoal, dentro de toda essa proposta minimalista, a Interlight traz uma linha diferenciada, com uma estética super moderna e LED de alta performance. É uma luminária, olha aqui na minha mão, miniaturizada, com faixas precisos, pintura eletrostática e acabamento em black piano. Eu vou falar lá na frente um pouquinho sobre a pintura eletrostática e esse acabamento interno em black piano, por que ele é tão importante nessa peça. Então, por que Pico? Pico, o nome da linha traduz a evolução da miniaturização da iluminação de alta eficiência, ou seja, a possibilidade de nós concebermos projetos com conforto visual adequado, com a descrição precisa, como o Paulo falou, e eficiente da luminária. A origem do nome Pico vem de piccolo, no italiano, que significa pequeno, remetendo à sua dimensão super reduzida. Vamos para o próximo slide, então, Paulo, para a gente falar um pouquinho sobre essa composição do produto? Vamos lá. A Interlight veio com a linha Pico para revolucionar o conceito de downlight, que é essa iluminação, né, de cima para baixo, bem posicionada, bem estruturada, no ângulo correto. Então, o produto, essa miniaturização, ela vem exatamente para poder facilitar, né, essa descrição. É uma característica muito forte da linha e a evolução do conforto visual. Tudo que a gente quer hoje na iluminação é conforto visual e controle de ofuscamento. Então, esse produto, ele é composto por... Ele é todo feito em alumínio injetado. O que significa isso? Significa que, além de utilizarmos o alumínio puro para a confecção das nossas peças, esse produto ele não tem nem emendas e nem soldas. Ele possui também um refletor em policarbonato metalizado. Isso agrega qualidade, durabilidade e economia ao produto, promovendo iluminação uniforme e homogênea e prolongando a vida útil do LED. Isso é muito importante. A pintura do produto ela é eletrostática. É uma pintura similar à pintura automotiva, ou seja, uma pintura que não descasca, uma pintura que não amarela e levando isso lá para o litoral, onde tem muita maresia, ou aqui no centro-oeste, onde a gente tem altos índices de seca, com altas elevações e oxidação extrema, isso é super importante, ter uma pintura dessa qualidade. Tá? Isso vai dar maior resistência para o produto e vai fazer com que você tenha um produto de alta qualidade aí no projeto. Esse acabamento microtexturizado e recuo são em black piano. Então, o que significa isso? Não vai explodir a luz. Mesmo que ele seja um produto com acabamento em branco, por exemplo, a gente está aqui com ele em branco microtexturizado. Sempre o acabamento em black piano para que não haja estouro da luz e a gente possa ter aí o maior conforto visual. Vamos para o próximo slide, Paulo? Isso. Aqui a gente está falando de SDCM. O SDCM na linha Pico, ele é menor que 3 ou menor que 2. Isso quer dizer que a gente tem uma linearidade na qualidade, na cor do LED, que torna-se quase que imperceptível essa diferença de tonalidade. Alguns LEDs, quando eles são maiores, têm um SDCM maior, a gente consegue perceber essa diversidade de cores, né, Paulo, entre um LED e outro.
No produto da linha Pico, isso não acontece, porque a gente trabalha na Pico Home com SDCM menor que 3 e na linha Pico Pro+, com SDCM menor que 2. Vamos para o próximo? Isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o detalhamento da peça. A gente já falou que o corpo dele é em alumínio, alumínio puro. Isso dá um corpo dissipador mais potente para esse produto. Nós temos as temperaturas de cores do produto, 2.700 e 4.000 K. Nós temos o suporte das lentes. Nós temos também aí as lentes. Na Pico Home, nós temos lentes com graus de abertura 10, 24, 36 graus, com IRC acima de 90. Na linha Pico Pro+, nós temos os ângulos de abertura para essas lentes de 12 graus, 30 graus e 48 graus. Lembrando que o produto da linha Pico Pro+, ele pode ser dimerizado, tá? Então, o Paulo estava falando de dimerização há pouco. Então, é um produto que, na linha Pico Pro+, nós podemos dimerizar. Nós temos também aí o refletor anti-ofuscante, que fala de UGR. Então, o GR é o quê? É o controle do ofuscamento. Ele pode ser de desconfortável a inaceitável. Só que na linha Pico e na linha Pico Pro+, nós trabalhamos com o GR menor que 19 e menor que 16, ou seja, iluminação, controle de ofuscamento aceitável e perceptível. Então, você vai ter a iluminação correta, com conforto visual e com controle de ofuscamento. Nós temos no número 6 aí as molas, né, de sustentação do produto. E nós temos também um corpo dissipador térmico. Você pode ver que aqui, no fundo da peça, vou mostrar para vocês, nós temos alguns frisos. Esse corpo, essas aletas de dissipação térmica, fazem com que a gente tenha 20% a mais de eficiência térmica em relação aos outros produtos que são em chapa metálica. Lembrando que esse é o diferencial do produto Interlite, todo em alumínio. Isso dá mais vida útil para o produto e faz com que realmente a gente consiga dissipar o calor da forma correta. Vamos para o próximo. Cores. Mais uma vez, reforçando a pintura eletrostática, né? Pintura similar à pintura automotiva, em branco microtexturizado ou preto microtexturizado. Sempre com acabamento interno, em black piano, exatamente para que não haja o estouro da luz. Sempre proporcionando aí conforto visual, controle de ofuscamento e levando o melhor produto aí para o seu projeto. Bom, eu gostaria só de reforçar que eu tenho na linha Pico a linha pontual, vou mostrando aqui para você, tá? A linha pontual geralmente são para conceitos elaborados, iluminação pontual, dramática e cenográfica. Eu tenho também a Pico assimétrica. O Paulo já tinha mostrado no projeto. Olha aqui a assimétrica. Olha só como ela é muito sequinha. Também é um produto de embutir. Isso aqui é para você fazer o efeito wall washing, ideal para iluminação de corredores, rouparia, closets, quadros, esculturas. Eu tenho também a Pico difusa. Olha aqui a Pico difusa. Ah, você pensava que só tinha no sistema modular integrado? Não. Você pode também embutir a iluminação difusa, com a linha Pico difusa. E eu tenho a linha Pico Spots. A linha Pico Spots, ela além de girar em 360 graus, a gente pode orientar em 270 graus. Tá? A linha Pico Spots, com a base quadrada, direcionável, eu tenho ela de 3 pontos e 6 pontos. E eu tenho a linha Pico redonda, que aí já é uma aprimoração da linha Pico, que é a linha Pico Pro+. Eu tenho a linha Pico redonda e a linha Pico quadrada. Se você não quer nenhum dos nossos modelos que são quadrados ou retangulares, você pode utilizar a linha redonda, que são nos tamanhos 4,5 centímetros, 7 centímetros e 9 centímetros. Essa linha, a linha Pico Pro+, como eu já falei para vocês, ela pode ser dimerizável, né? Ela pode ser dimerizada no sistema TRIAC ou ELV. Então, o que nós temos aqui na linha Pico é miniaturização, variedade de modelos e essas versões redondas e quadradas para que vocês possam ousar e
levar todo o conforto visual e todo o controle de ofuscamento. E falando de controle de ofuscamento, Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você. Nós trabalhamos com o GR menor que 19 na linha Pico Home e o GR menor que 16 na linha Pico Pro+. Qual a importância, Paulo, do controle de ofuscamento para os seus projetos? Bom, Marcos, primeiro que o ofuscamento é um dos grandes problemas nas áreas comerciais, tá? O controle de ofuscamento é importante para que o usuário não tenha aquela luz que imagina o seguinte, você olhando um ambiente e quando você não está olhando diretamente para aquela luminária, ela ainda assim está te ofuscando, tá? Então, o controle de ofuscamento, principalmente, é para que você não tenha essa sensação que incomoda, porque vai incomodar na questão do trabalho. É um primeiro aspecto. O segundo aspecto, né, é a qualidade de luz que vai ter naquele espaço. E se a gente parar para pensar que a iluminação ela passou por uma evolução muito grande nos últimos anos, e a gente consegue ter um produto com o GR menor que 16, é sinal de que eu posso aplicar ele principalmente em áreas comerciais, né? Um escritório corporativo, uma loja. Isso é muito importante, porque hoje a gente tem uma norma, uma NBR 8995-1, que é a NBR que fala sobre iluminação de planos de trabalho, e lá ela determina, nessa norma, que o UGR para determinadas aplicações tem que ser no máximo 16, por exemplo, né? Então, quando a gente tem uma luminária com alto poder de emissão de luz, como a linha Pico, e um controle de UGR grande, o que vai acontecer? A aplicação dela num espaço comercial é fantástico, né? Você vai ter uma qualidade de luz para o usuário muito grande. E melhor, você está atendendo a norma, que é muito importante nesse meio e na grande atualidade que a gente está vivendo hoje. Tá bom? Excelente, bom, Paulo. Excelente. Muito bom. Bom, então antes, Paulo, de nós abrirmos aqui para um dos nossos participantes entrar ao vivo com a gente, nós já estamos com o tempo um pouquinho... na verdade, deveríamos já estar finalizando, mas a gente não pode deixar de trazer algumas perguntas importantes. Claro. Eu gostaria de chamar a Lívia aqui rapidamente, só para fazer um pequeno resumo sobre a nossa fita de LED, porque nós sentimos ali muitas perguntas sobre as fitas, então a gente achou por bem fazer um resumo aqui para responder a maioria das principais questões. Lívia, vamos lá, rapidamente aí. A gente lançou as nossas fitas esse ano, elas possuem vários diferenciais, e o principal deles é o IRC acima de 90 e a garantia de 5 anos. Isso é um diferencial muito grande em relação a outros produtos do mercado. A gente tem o R9 acima de 70, que é o destaque do vermelho também. Elas possuem 21 watts por metro e 12 watts por metro, e 140 LEDs por metro. Isso traz uma maior uniformidade, principalmente em aplicações como foram mostradas aí, da linha Serena, da linha Jazz, né, ou em outros perfis de luz difusa também que são utilizados hoje, que estão bastante em alta nos projetos luminotécnicos, né? O padrão de mercado geralmente é em torno de 25 mil horas de vida útil, nosso produto é 36 mil horas, né? E geralmente o que a gente encontra aí são produtos com 2 anos de garantia, mas a gente está com uma fita com 5 anos de garantia. E uma observação rapidamente a respeito dos produtos, essas fitas elas podem ser aplicadas, né, nesses produtos apresentados na linha Jazz, na linha Serena, e ela é uma fita com IP20, ela é para uso interno. Portanto, a Serena, ela pode ser aplicada em uso externo, desde que se utilize drivers e fitas próprias para uso externo, ok? Valeu. Obrigada, Lívia. Muitos coraçõezinhos para essa fita de LED. Bom, dando continuidade, eu quero chamar aqui com muita alegria o arquiteto Shaile. Ele já está aqui conectado conosco, Paulo, e para fazer uma perguntinha aí. Boa tarde, Shaile, tudo bem? Olha aí o Shaile de Brasília. Seja bem-vindo, Shaile. Tudo bom, Shaile? Será que estamos com problema de conexão com o Shaile? Acho que deu um probleminha de conexão, né? Mas, de qualquer forma, nós temos algumas perguntas que nós recebemos aqui do próprio Shaile ao longo desse bate-papo. Vamos lá.
Eu acho que não vai dar certo, né? Bom, vamos lá então. Deixa eu só encontrar aqui a pergunta. Ó, é muito boa a pergunta dele, viu? O sistema, Paulo, que foi mostrado na cor preta, não contradiz com o minimalismo? Na sua opinião? Olha, na minha opinião, não. Esse projeto que eu mostrei, que está numa planta, que é ali aquela varanda gourmet, a residência é uma residência que o projeto de arquitetura é meu, inclusive, né? Ela é uma residência super contemporânea, né? E lá o proprietário pediu todos os... É uma casa que tem muito caixilho de vidro, tá, Shine? E ele quer a casa totalmente em preto, esses caixilhos e alguns detalhes em preto, né? Então, a escolha do preto, nesse caso, eu não acho que contradiz com o minimalismo, não. Tá? Até porque ele tem uma linha, uma conversa com a própria arquitetura escolhida pelo próprio cliente. Né? Concordaria contigo se fosse uma outra aplicação, talvez, mas não nessa específica, tá? Perfeito, Paulo. Bom, eu queria te dar uma boa notícia. Vamos lá, eu ganhei um carro de presente? Esse tá quase. Ótimo, tá quase. Beleza, então vamos lá. A boa notícia é que nós tivemos uma audiência incrível, uma ótimo. permanência durante essa 1h09, é incrível, e muitas e muitas perguntas. Nós tentamos responder ao máximo ali no chat, né? Mas infelizmente o nosso tempo estourou. Então, nós vamos deixar o nosso canal de comunicação da Interlight aberto a todos vocês. Fiquem à vontade para nos escrever, para nos chamar no WhatsApp, no chat do nosso site, enfim, a gente está à disposição. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar, porque o nosso tempo já foi. E eu quero chamar aqui os nossos participantes, então, a Eliane, para se despedir de todos os gaúchos e de todos os profissionais que nos prestigiaram nessa tarde. Eliane. Quero agradecer a presença de todos, vi ali que tem bastante pessoas do Sul ali conectados, muito obrigada aí, e estamos aí para o que der e vier, né? Sempre. Lívia, o seu abraço também mineiro aí para todos. Gente, muito obrigada pela presença de todos, fico mais uma vez muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo para todo mundo que mandou recadinho aí, e fiquem com Deus. Obrigada, Paulo. Magno, seu abraço carinhoso também. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, agradecer a presença do pessoal do Nordeste, a Lindaci, lá de Campina Grande, o Roberto de Fortaleza, a Verônica de Fortaleza, o Marcos de Natal. Então, assim, é um enorme prazer ver vocês estarem participando aqui de mais um evento da Interlight. E também agradecer aí ao Paulo pelo conhecimento que ele nos prestou aqui nessa apresentação. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Obrigado. Marcos, os seus agradecimentos. Muito obrigado mesmo pela participação de todos, em especial o Shaile aqui de Brasília, que fez a pergunta aí para a gente. Muito obrigado aí pela participação de todos os arquitetos e profissionais. Muito obrigado também ao Paulo, que veio aqui só a brilhantar essa tarde, trazer informações importantíssimas para a especificação dos produtos. Muito obrigado também a toda a equipe Interlight. Obrigado a todos. Obrigada, Marcos. Quero fazer só uma observação, um abraço muito grande. Eu acabei de ver aqui nos comentários a Universidade de Roraima marcando presença. Então, a todos aí de Roraima, olha só, fiquei muito feliz. Hein? Um grande abraço. E, Paulo, nós só temos a agradecer a você pelo seu... por ter aberto aí as portas, né, para participar conosco desse projeto. Muito obrigada, viu? Nosso grande abraço a você. E é sempre muito bom ter você com a gente, viu? Eu que agradeço, Josi. É sempre um prazer estar com vocês na Interlight. Estou morrendo de saudade de ir lá na fábrica. Para mim é muito... Tomar um cafezinho. Para mim é muito difícil esse momento, porque eu não posso fazer as coisas que eu mais amo, que é visitar a fábrica. Né? E cada vez que eu vou na Interlight, o Davi me apresenta uma novidade em primeira mão. Isso eu tenho uma enorme gratidão com vocês por conta disso. Não é por nada que eu uso bastante o produto, né? Eu queria deixar registrado aí que eu tenho um enorme carinho pela marca,
por você, Josi, que foi a minha primeira Obrigada. parceira da Interlight, o Davi Verdade. veio em seguida, a Lívia veio depois, porque apesar da gente já se conhecer há muito tempo, o Marcos, o Magno, a Eliane estão se tornando também, né? Contem comigo para o que vocês precisarem, pode me ligar a hora que for, menos da meia-noite às 6 da manhã, por favor, esse horário eu pretendo ficar dormindo, tá? E eu queria dar um beijo aí em cada um de vocês, um abraço, dar um abraço para a Lindaci, a Lívia Beriel, amigona minha da época da Philips, o Walter Ida, que dá aula comigo, a Patrícia Guandalim, uma parceirona minha de projeto, né? E para todos os outros participantes aí dessa conversa. Lindaci, um beijo para ti também, minha amiga. Né? Um beijo para todos vocês. Obrigado, Davi, mais uma vez. Muito obrigada, Paulo. E já fica o convite, assim que pudermos voltar à rotina normal, showroom novo da Interlight, com muitas novidades, viu? Estamos a todo vapor lá, preparando muita coisa bacana para todos vocês. Gente, obrigada a todos vocês, obrigada pela audiência, pelo carinho, pela confiança. Um enorme abraço de toda a família Interlight para cada um de vocês, viu? E até a próxima. A gente espera, inclusive, na quarta-feira, para mais um webinar. Beijo no coração. Aí, tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.